já que a gente vai falar sobre o batismo nas águas, né? Um aprofundamento, um pouco conhecendo sobre o que é batismo e a necessidade do batismo. A Bíblia diz que todos que creem no Evangelho, todos que creem no Senhor Jesus e for batizado será salvo. O batismo, glória a Deus, o batismo ele é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo ele é uma ordem. O batismo não é algo simples, que muitas às vezes as pessoas pensam, mas o batismo é uma ordem de Jesus, e de só ide, pregai o Evangelho, e todos que creem for batizado, né? Ou seja, a palavra de Deus também é: ide, fazei discípulo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, quando veio na terra, ele não precisava ser batizado. Primeiro, que o batismo é um arrependimento de pecado. Para a gente ser batizado, primeiro nós temos que arrepender de algo que nós fizemos de errado. O nosso Senhor Jesus, ele não tinha pecado, ele não precisava ser batizado, porque ele era o próprio Deus na pessoa humana de Jesus Cristo, ou seja, era 100% Deus, mas estava num corpo 100% humano. O batismo é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo aparecer até João Batista já fazia o batismo que era novidade para o povo de Deus, para o povo de Israel, e toda aquela multidão que conhecia primeiro João Batista, né, que ele pregava no Rio Jordão. Era uma novidade o batismo nas águas. Só que João Batista, ele confessa que batiza com a água para arrependimento de pecados. Todavia, aquele que vem após ele era mais poderoso do que ele os batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Sendo essa ordenança, Jesus chega até João Batista no Rio Jordão, e Jesus pede para João Batista batizar ele. Jesus chega até João Batista. Jesus não precisava batizar, porque Jesus não tinha pecado. Só que ele ensina que o batismo é necessário na vida de um cristão, que o batismo é uma confissão, é um ato de arrependimento e confissão do Senhor Jesus diante de todos, é confessar Cristo diante de todos. Então, Jesus, ele quando batiza, aparece a Trindade, né, agindo, que é o próprio Jesus, que era Deus, mas estava na pessoa de Cristo, uma voz que abre os céus e fala: este é meu filho amado, a quem me comprazo, e o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, a qual desce sobre Jesus Cristo. Nesse primeiro Efésios 4, do versículo 4 até o 6, você pode prestar atenção no A, vai dizer assim: olha, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, né? Quando somos batizados, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Nós somos introduzidos na igreja de Cristo. Agora nós somos igreja de Cristo. Então o batismo tem muito significado. No B, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui não está falando de quantidades de batismo. Não está falando que a pessoa tem que batizar 1, 2 ou 3 vezes. Mas está falando que o batismo de Cristo, ele é único. Ele é somente... quando nós somos batizados, nós cremos no Senhor Jesus como Salvador da nossa alma. Então nós temos fé unicamente em Cristo, né, que é somente um Senhor, além que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles são... Isso, ele é só um, só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos vós. Ou seja, Deus, ele é único, ele é Deus e Pai de todos.
Ninguém tem Deus como Pai na sua particularidade. Ninguém pode dizer, olha, Deus só é meu Pai e não é seu Pai. Porque o próprio Cristo, na oração de Mateus 6,9, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, Pai Nosso. Ele poderia dizer, olha, meu Deus, meu Senhor, porque meu Rei, Deus é tratado muitas das vezes na Bíblia como um rei. Um rei pode não ter filho, sim ou não? Um rei pode não ter filho, certo? Um senhor pode não ter filho também. Agora, um pai, ele tem filho. É por isso que Jesus chama essa referência de Deus como pai. Um pai tem filhos. Então, Pai nosso que estais no céu. Explicar um pouco sobre Deus. Se a gente pegar esse círculo grande, vocês compreendem que é um círculo bem grande, tá vendo? Olha, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos vós. Essa imensidão é Deus. O centro verde, se alguém estiver enxergando laranja, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um só Deus, uma só fé e um só batismo. Lá no centro daquela bolinha pequena, um só corpo e um só Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós somos batizados, nós somos introduzidos no corpo de Cristo, que é um só. O corpo de Cristo é só um. Agora, no corpo há vários membros, que é eu e você, certo? Um só Espírito. Todos os dons que nós recebemos, cada um tem dons diferentes, mas é o mesmo Espírito que dá todos esses dons. Então, mesmo todos os dons diversos, de diversas formas, é dado por um só Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, que é a esperança em Cristo Jesus. Existem duas formas de batismo. A primeira é essa aqui, aspersão. O batismo de aspersão é a água jogada na cabeça da pessoa. E existe o segundo batismo, que é imersão. Qual desse batismo tem referência bíblica? Isso que a gente vai tratar. São os dois batismos, há duas formas de batismo, de batizar, e qual é que é bíblica e qual é que não é bíblica. Então a gente vai tratar primeiro sobre isso aqui. A de imersão é um batismo bíblico, que a gente precisa ser afundado na água. Nós precisamos, nós temos que entender qual é a palavra batismo no grego original. Olha, a palavra batismo do grego é batizo, que significa, lê aí, mergulhar, lê o outro, emergir ou afundar. Tá vendo? Então o batismo significa mergulhar, imergir ou afundar. Essas três frases estão ligadas em uma só. Tem que descer na água, tem que afundar todo o seu corpo. Em Efésios 4:5, a Bíblia vai falar: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, então a forma do batismo é essa aqui, uma só forma de batizar: mergulhar, emergir ou afundar. Lá na descrição bíblica, em Mateus 3,16, a Bíblia vai dizer, batizando Jesus. Batizando Jesus significa, depois que João Batista batiza Jesus, saiu logo da água. Jesus saiu da... Então ele estava dentro da... Aí já simboliza e já dá uma realidade que Jesus estava dentro do Rio Jordão. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Aqui é só para a gente pegar isso aqui, Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água. Então ele estava dentro da água. Logo aqui vai nos dar a testificação que o batismo é por imersão, que a palavra batismo no grego está correta, que é emergir, que é afundar ou mergulhar. A forma do batismo, as descrições bíblicas da cerimônia. Aí nós vamos ver aqui, Ora, João estava também batizando em Enom,
perto de Salim, porque havia ali muitas. É só para a gente entender que o batismo nas águas. Tem gente que batiza num balde de água dentro das igrejas. Cada um pega um balde de água, afunda a cabeça e está batizado. Tem muitas igrejas que faz isso. Ou bota uma bacia dentro da igreja. Alguém já viu? Tem muitas igrejas que botam uma bacia e faz o batismo. Uma piscina até que você emerge, né? Não tem tanto erro que você se afunda, mas agora em algo que você não se afunda todo o corpo, não é imersão, né? Então, aqui também vai dizer que João Batista... Igual a igreja católica também. Só jogando na cabeça. Ali é com aspersão. Então, havia muitas águas. Atos. Ó, também outra testificação da forma do batismo de imersão. Ó. Então mandou para o carro, ambos desceram a água. Quem está falando? Está falando de Filipe e o eunuco. Aquele eunuco que a qual... outra coisa, irmãos, tem gente... Nós fazemos algo que como é que fala o discipulado sobre o batismo. Na realidade, biblicamente, isso não existe, tá? O batismo é imediato, a partir que você crê no Evangelho. O conhecimento e a transformação é após o batismo, viu? O batismo, você só pode batizar uma pessoa quando ele diz: olha, eu creio que o Senhor é Senhor da minha vida e eu aceito as condições de Cristo. Agora eu vou viver segundo a ordenança de Cristo, não mais a minha. Quando a pessoa fala isso, ela pode já ser batizada. A gente prova por aí. Filipe, o Espírito Santo guia Filipe a uma cidade, e quando vê o eunuco numa carroça, o Espírito Santo manda que Filipe aproxima-se da carroça. Aquele eunuco está lendo um livrinho de Isaías, e quando Filipe encosta na carroça, o eunuco Filipe faz uma pergunta para o eunuco, assim, ó, você compreende o que lê? Você entende o que lê? Ele vai dizer para Filipe: como é que eu vou entender se não tem quem me explica? O Espírito Santo coloca Filipe para subir na carroça, eles começam a andar, aí Filipe começa a pregar, começa a ler e explicar o livrinho para o eunuco. A partir dali, quando ele prega para o eunuco, quando chega na frente, que o eunuco está compreendendo e aceita o Evangelho, ele vê um rio e diz assim: olha a água aqui, o que é que te impede de me batizar? Filipe vai dizer: é isso, eu não posso negar o batismo para aquele que crê. E logo imediatamente ele é batizado. Então, mas aí Filipe ele explica, ele faz com que ele venha compreender. Pregar o Evangelho. E tem as igrejas hoje que só reúnem o povo, entendeu? Não desce, a pessoa desce sem o consentimento do que é o batismo. Eu acho isso errado. Igual muita gente: eu quero batizar de novo porque quando eu desci eu batizei de novo porque o pessoal estava batizando e eu desci. Não é assim, a gente quer dar uma explicação para que a pessoa entenda, né? É essa explicação que o Filipe deu. Estou dizendo que não é de longos dias e nem querer aprofundar a pessoa 6 meses. O meu batismo foi quase 6 meses. Eu estudando. Não é assim que funciona. A transformação, o batismo, gente, a pessoa não está transformada, a pessoa aceitou Jesus. A transformação é cotidiana, é a partir dali. Ninguém é transformado do dia para a noite, não. Até porque o Senhor deu livre-arbítrio para a gente escolher. Tem muita gente que é batizado, compreende, mas não quer. Fazer o quê? Retrocedeu. Olha, o simbolismo do batismo, tá vendo? O Novo Testamento apresenta o batismo dentro do contexto do Calvário. Romanos 6, 3 e 4. Aqui é o texto de Romanos, tá, irmãos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sabe por que precisa ser imersão? Porque representa a morte, você afunda. O símbolo, quando você pega alguém para batizar dentro de um rio e afunda, você está fazendo um ato que aquela pessoa está morrendo. Está morrendo para o mundo. Fomos, pois, sepultados, está vendo? Sepultados. Por isso que, só para explicar, quando sepulta alguém, como é que a pessoa é sepultada dentro do caixão? Ela está como? Deitada. Como é que desce o caixão? Deitada de costas, certo? E quando batiza? Não é descendo de costas? Porque significa morte, certo? Então somos sepultados com ele na morte olha só, é o que simboliza o batismo. Quando nós somos batizados,
descendo nas águas, nós estamos morrendo. Morrendo para o mundo. Ora, para que com Cristo foi quem é ressuscitado, ele se levanta dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Desceu, morreu, subiu, nova criatura. Vida. Isso. Aí a gente vai compreender que a partir dali nós temos que seguir princípios, conceitos e preceitos da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho a opção de pegar a palavra de Deus e aplicar na minha vida. E quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. Ele que vai te dar força, ele que vai interceder muitas das vezes por você quando a coisa está apertada ou fraca, é o Espírito Santo. Só que nós temos sempre a consciência de escolher o que é certo e o que é errado. Tem muita gente que acha, eu vou batizar e agora sou transformado. A partir de quando eu sair da água aqui, tudo acabou, agora é só maravilha. Não. Depende de você. Depende disso. Nasce de novo. Você fez com um esquecimento. Deus está te dando oportunidade. Qual foi a promessa que nós fazemos? Aceito Jesus como Senhor. Aquele mesmo apelo, aquela mesma confissão diante de onde, quando nós levantamos na igreja, que o pastor pergunta, você aceita o Senhor Jesus como Senhor da tua vida? A partir de hoje você aceita andar nos caminhos dele, só ele como ordenança? Alguns vão falar dessa forma, é repetida lá dentro da água isso aí. Esse batismo na água é uma testificação, é colocando em prática aquilo que você fez dentro da igreja. Olha o que simboliza o batismo. Primeiro, morte para o pecado. Olha, está descendo, está vendo? Está morrendo, ó. Segundo, sepultamento do pecado. Está descendo. E o começo levantou da água, o começo de uma nova vida. Nova criatura. Aí eu preciso compreender, olha, agora eu sou nova criatura. Peraí. Você viu que Deus não tira o teu entendimento, Ele não tira o que você fez no passado? Ele não limpa da tua memória, Ele deixa na tua memória? Ele só é tomado. Isso, porque Ele quer te ensinar com os seus erros passados. É por isso que Ele não apaga a memória do crente. Então Ele te ensina com os erros do passado. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui nós tiramos a dúvida que o batismo tem que ser por imersão, é uma ordenança, porque o próprio Cristo fez o batismo para mostrar, ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado para ensinar a geração que era necessário representar, embora, irmãos, eu quero compreender que você descer da água não é porque você desceu na água que o pecado vai sair de você, não. A gente tem que compreender isso. É um ato, eu estou testificando o que eu creio. Exemplo, muita gente que não arrepende de coração, aí vai lá na água, desceu na água, adianta? Não adianta. Muitas das vezes está pecando mais ainda. Então é por isso que fala, é compreender a real importância do batismo. Quando eu batizo, eu levantei na igreja, o batismo é só uma prática, pronto. Dentro da igreja é uma teoria, porque o batismo é dentro do rio, mas na igreja eu já aceitei Jesus. A partir dali eu já sou perdoado. Se eu arrependi de todo o coração, naquele exato momento Deus, Ele nos perdoa. A Bíblia diz que Ele joga o nosso pecado para o lago do mar do esquecimento. E a partir dali somos nova criatura. Agora tem que pôr em prática o batismo. Aquilo que foi feito teoricamente tem que ser colocado em prática. Tem gente que é na igreja, mas não é na água. Está errado. É por isso que não pode esperar muito tempo. O batismo representa uma vida nova, né? Nova vida. É testemunhas. Aí, como é que eu vou descer as águas com a minha vida toda errada, descendo, sem querer mudar? Tipo assim, igual pessoas que tem pessoas que descem as águas, não sei casar, nem nada, e tá ali mesmo, continuando na mesma prostituição,
não se levanta para querer organizar a vida e tal. Eu acho certo. Essa aí é uma questão, o que acontece? É porque a pessoa não compreendeu o que é o batismo. Se ela descer na água, a gente quando desce na água, nós estamos todo errado. Nós estamos morrendo para o mundo. Quando eu me levanto, quem tem a consciência e compreende a importância do batismo, quando ele levanta, a partir dali ele põe a vida dele em ordem. Agora, muitos não vão querer, vão se acomodar. Esse é o grande risco. É por isso que é cobrado primeiro a pessoa casar, a pessoa fazer um casamento. Como você falou, a pessoa porque assim... Antes do batismo também, você pensa a partir do batismo. Não, né? Morrer para o mundo já quando aceita Jesus. Isso. Ali é só uma prática. Alguém se conhece a Jesus se não ouvir o ensino da palavra de Deus? Não. Primeiro, olha só, a pessoa precisa ser instruída no ensino bíblico. Olha, eu preciso compreender. Isso é a importância da gente ler Bíblia, da gente buscar conhecimento e de liderança, ensinar sobre o batismo e diversas outras coisas, não só do batismo. Mas como nós estamos tratando do batismo, olha, Mateus 28, 19 e 20, ide, é uma ordenança, tá vendo? Isso aqui não é, olha, se vocês for, se der, vocês batizam, não, é uma ordenança. Infelizmente tem falsos profetas, falsos ensinadores, professores e mestres que ensinam o povo errado, né? Aí as pessoas acabam fazendo. Verdade. E olha aqui, pastor, ó, ide. Ele está falando com quem aqui? Com os discípulos. Esses discípulos já aprenderam com Jesus. Está vendo? Eles foram discipulados por Jesus. Aqueles 12 foi discipulado por Jesus. E não foi somente os 12, mas teve mais. Mas eu quero tratar aqui sobre os 12. Aí ele vai dizer, ó, ide. Portanto, olha, ide. Portanto, fazei, é uma ordenança também, ó. Se você ir pregar e não fazer discípulos, também não adianta, é você não viver uma prática da palavra de Deus. Você não consegue formar discípulos. Ó, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A primeira coisa que a gente tem que compreender, para formar discípulos, a gente tem que pregar. A gente tem que sair, fazer a obra. Evangelização. Tá vendo? Aí diz, ó, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que batiza só em nome de Jesus, está errado. O próprio Jesus disse, aqui é Jesus dizendo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ensinando, olha, ainda não para, tá vendo? Não teve a ide, não teve a pregação do Evangelho, não fez discípulos de todas as nações, homem, mulher, japonês, chinês, africano, maranhense, piauiense, não tem? Tá vendo? Não batizou eles? Aqui é onde está a importância que muitas igrejas estão deixando, ó. Então, pregando o Evangelho, fez os discípulos, diversas pessoas diferentes, de línguas, nações diferentes ou de cidades diferentes, só que está deixando de fazer isso aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Está vendo? E essa prática do ensino a igreja não pode cessar nunca. Nunca. Depois de batizado, tem que continuar ensinando. O ruim é que a igreja muitas vezes traz isso e é o povo que não vem. Mas a função da igreja é nunca parar. Então, nós a igreja faz a nossa parte. Faz a nossa parte. Cara, quem não quer. Aí eles padecem, aí o problema já não. Aí lá no grande dia não pode reclamar, né? Diz, olha, lá tinha na minha igreja. Por que eu não fui? Porque era fulano. Aí disse, mas não era a palavra pregada? Olha só, e eis que eu, olha só, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do... Isso é uma promessa de Jesus. Evangelho de João, a importância do batismo, ó, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim, ó, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha só, não pode ver o reino de Deus, tá vendo? Se alguém não for batizado, não nascer de novo, nova criatura, não pode ver o reino do céu, ou seja, não pode ser salvo, né? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Aí Jesus vai dizer, ó, aí ele vai dizer, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, olha, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Isso é uma palavra dele com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, viu, gente? Olha a importância do batismo. Cristo ordenou o batismo. Olha. De novo, vou voltar de novo. Ó. Isso é uma ordenância. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tá vendo? Ó? É uma ordem. Não é se quiser. Aqui não tem livre-arbítrio não, viu? Ó. Discípulo faz discípulo. Ovelha gera ovelha, viu? Discípulo gera discípulo. Ó. Ordenado. É uma ordenância. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16:16. Olha só. Quem crê e for o quê? Será o quê? Tá vendo? E se for batizado se não crer? Você entende a importância? Quem crê, eu confesso Deus na minha vida. Eu faço minha confissão de pecado e entendo que sem Jesus na minha vida eu não posso ser salvo. Isso aqui é uma testificação do crer. Olha. Quem não crê já está condenado. Será salvo. Quem não, porém não crê, você lembra que já está falando nem é do batismo, né? Aqui já fala quem não crê, porque eu creio. Por isso que a Bíblia, quando nós cremos, o Senhor já apaga os nossos pecados. O batismo é uma testificação do crer. Quem não crê será condenado. Pode ser batizado, mas se não crer, vai ser condenado. Olha só como é que a pessoa tem que, preparo para o batismo. Tópico 3. A pessoa deve obedecer à verdade. Aí você vai compreender, olha. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem até o quê? Você entendeu? Somente crer salva. Tem que ser batizado. Tem uma ordenança para seguir, ó. Porque até os demônios creem. Mas o que significa crer, mas não obedece? Então eu preciso crer e essa palavrinha aqui, ó. Tá vendo? Eu creio e obedeço. Agora os demônios, ele crê, mas não obedece. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Os demônios falam o nome de Deus, mas quando falam o nome de Jesus eles tremem, porque todo o poder foi dado para Jesus, para pisar na cabeça da serpente e destruir todo tipo de demônio, tá vendo? Olha em Tiago 2,17, ó. Assim também a fé, olha, irmão, é importante isso aqui, ó. Se não tiver obras, por si está o quê? Eu digo que tem fé em Deus, mas não tem obra, é o quê? Está morto em si mesmo. Você entendeu? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Mas tem que ter obra. Se não tiver obra, por si só está. Alguém sabe me dizer que obra é essa? A obra das nossas mãos. Primeira coisa, mudança em nós. A obra de Deus na nossa vida. Eu tenho fé, mas se eu não obedecer, não tem obra de Deus na minha vida. Eu sou desobediente, que obra de Deus tem na minha vida? E aí vai partir de você fazer a obra também do Senhor. Mas isso tudo com fé e obedecendo. Tem alguém que faz obra de Deus sem obediência? Sem obedecer? Quem não obedece faz a obra de Deus? Não faz, gente. Não faz, sabe por quê? Prega o Evangelho. Aí eu vou entrar com os falsos profetas. Prega o Evangelho, a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus, mas eles mesmos não obedecem. A obra em si, ela é a prática. Aí diz assim que ela é morta em si própria. Se eu tenho fé e não pratico a palavra, eu não tenho obra. Isso. A obra de Deus é fazer a vontade dele, né? Agora vamos falar lá, pastor, do rebatismo. Pessoas que não aceitaram o batismo. Mas o meu batismo não valeu, eu não quero batizar. Olha só, eu vou te falar que na Bíblia existe o rebatismo, mas eu vou compreender por quê. Olha, Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Esses discípulos, para mostrar para os irmãos, são discípulos de João Batista. E nós vamos entender por quê. Perguntou-lhes, Paulo pergunta para eles: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Olha, tá vendo? Uma pergunta.